Pronto. E aí, gente, bom dia de novo. Bom estar com vocês aqui novamente. Nessa segundona aí, braba logo cedo, né? Ai, tô morrendo de sono hoje, que eu não dormi bem. Mas tamo aí, né? Vai que vai. Começando com tudo. Bom, galera, falar então pra vocês que hoje a gente, conforme eu tinha já comentado, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, tá? Que é em cima do texto da página 309, que eu pedi para vocês lerem. Na verdade é uma participação, assim, né? O que eu gostaria que vocês ajudassem aí participando, comentando, tá? Só antes de começar isso, quero fazer uma correçãozinha da semana passada, da aula da semana passada, que eu estava falando um pouquinho sobre a questão da mulher, o papel da mulher na sociedade, e falei um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Eu tinha falado que, na verdade, era o Dia do Trabalho, né? Que tinha sido determinado quando algumas mulheres foram queimadas dentro da fábrica, né? E, na verdade, isso representa o Dia Internacional da Mulher, não o Dia do Trabalho. Alguém até falou no dia, mas, enfim, só fazendo essa correção aí. Foi você, né, Maicon? Então, só para fazer essa correçãozinha aí, que o Maicon que estava certo, tá? O Dia Internacional do Trabalho, né, o Dia do Trabalho, é um contexto parecido, né? Foram manifestações que os trabalhadores fizeram, né, em busca de direitos e também alguns acabaram sendo mortos, enfim. Mas só para ficar certinho, tá bom? Não ficar nada equivocado aí. Valeu, viu, Maicon, pelo suporte aí. Às vezes a gente dá uma viajada mesmo. Ahn, Bom, gente, então vamos partir direto. Parece que sempre tem que ter morte. Pois é, Michael, foda, né? E às vezes nem assim adianta, né? Se a gente for pegar aqui no Brasil, se a gente tivesse na situação agora da pandemia, por exemplo, tomado algumas atitudes, né? Antes, a gente não ia estar passando por esse quadro, né? Sei lá, de se acostumar assim com a morte, né? Eu nunca imaginei que a gente ia se acostumar e naturalizar, né? Pensar que tem 1.000 pessoas morrendo por dia, né? E aí a gente de repente está indo numa festa de aniversário, sei lá, indo no centro, né? Que hoje abre o centro. Aí tipo a galera vai bater perna, a galera vai, sei lá, pra academia, né? E a galera morrendo, assim, né? Muitos lugares não tem nem onde enterrar. Mas enfim, né? A humanidade ela é bem sádica, assim, bem bizarra mesmo, Michael. Bem bizarra. E inclusive é um pouco disso, né, que fala o texto aqui sobre a luta das mulheres, né? Não sei se todos leram aí, mas em linhas gerais o texto vai falar um pouquinho sobre a luta das mulheres, no primeiro momento para o voto, né? Pela representatividade do voto, né? A nossa geração, a minha, a de vocês, já nasce numa sociedade onde o voto é natural, né? O voto ele é universal, ele é para todos, né? Universalizado. Mas uma das primeiras lutas, inclusive mostra na imagem, né? Deixa eu projetar aqui. Na verdade, eu comecei falando do texto, eu ia falar do seminário, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente do seminário para ver se chega mais gente aí, tá? Para saber como que tá o andamento, a gente falar um pouquinho. Eu vou projetar o texto aqui, não sei se vocês chegaram a ler, se todos leram. Tem alguém aí que leu, gente? Esse texto aqui que eu estou projetando para vocês? Sim, né, Mari? Ah, lógico, né, Mari? Se você não tivesse lido, Mari, eu já saí agora da sala. Tô brincando. Mais alguém, gente, chegou a fazer a leitura? Vocês gostariam que eu fizesse a leitura rapidão aqui? Para vocês se inteirarem? É bem curtinho o texto. Se vocês quiserem, eu faço a leitura. E aí depois eu queria que vocês participassem um pouco, comentassem. Pode ser? Ótimo. Então vamos lá. Eu vou pegar o livro aqui que fica mais fácil, tá? Deixa eu ver se dá
botar aqui na tela cheia, de uma forma que vocês consigam acompanhar melhor aí também. Só um minutinho. Tô meio devagar hoje, gente. Dá um desconto aí. Fiquei muito emocionada ontem, sabe? Que eu ia dar aula pra vocês. Hoje não consegui dormir direito. Vamos lá. Ó, eu não tô vendo a tela, o chat, tá bom? Eu vou fazer a leitura e depois eu volto lá. Então esse é o texto, tá? A luta pelos direitos das mulheres. Vamos lá. Tô com voz de sono ainda, mas vamos lá. Ao longo dos séculos, as mulheres foram excluídas de uma participação mais ativa na sociedade. Durante esses anos, o sentimento mais comum e que ainda existe em certas partes do mundo foi o machismo e o chauvinismo, que consiste na crença da inferioridade do sexo feminino. As primeiras reivindicações femininas organizadas ocorreram no século XIX nos Estados Unidos e no Reino Unido. Essas primeiras lutas tinham como foco a obtenção de direitos de propriedade e o fim de casamentos arranjados. No fim desse século e início do século XX, as ações que agora já podem ser chamadas de feministas tornaram-se mais efetivas e as mulheres passaram a pleitear os direitos políticos por meio do voto ou sufrágio. O feminismo, cuja meta é alcançar a igualdade dos gêneros, começou a se fortalecer nessa época, e as maiores vitórias do movimento ocorreram após as décadas de 1960 e 70. A luta pelo voto feminino foi difícil e demorada, pois a participação de mulheres nas eleições foi liberada sempre com restrições de idade, de estado civil ou de critérios econômicos, até a conquista do voto para todas as mulheres. Espera aí que tem alguém chamando aqui na campainha. Pronto, deixa eu voltar lá no texto. Para vocês acho que nem sai, né, do texto, é mais a viagem minha. A luta pelo voto feminino foi difícil e demorada, pois a participação de mulheres nas eleições foi liberada sempre com restrições de idade, estado civil ou de critérios econômicos, até a conquista do voto para todas as mulheres. Ainda assim, apenas em alguns países, na Nova Zelândia, em 1893, na Dinamarca e Islândia, em 1915, na Noruega, em 1913, e na Holanda e na Alemanha, em 1918. O Reino Unido adotou o voto feminino gradualmente, tornando-o geral em 1928. Nos Estados Unidos, todas as mulheres puderam votar em 1920. No Brasil, o voto foi permitido em 1932 apenas para mulheres casadas, viúvas e solteiras que tivessem renda própria. As restrições caíram em 1934, mas o voto feminino só se tornou obrigatório em 1946. Dentre as ativistas que lutaram pelo voto no Brasil, destacam-se Berta Lutz, Carlota Pereira de Queiroz, Leolinda Daltro, além de muitas outras. Entre as muitas conquistas das mulheres obtidas no último século, o direito do voto é apenas uma delas, que incluem o movimento feminista, a luta pelo direito de propriedade, o direito de escolher seu destino, de ter ou não filhos, de constituir ou não uma família, e o mais importante, garantir oportunidades iguais no trabalho, na educação e na remuneração. Infelizmente, ainda há muito para ser feito. É preciso garantir a saúde reprodutiva, as boas condições de trabalho, a liberação dos costumes antigos, como a circuncisão feminina, comum em países africanos, ou de casamentos arranjados e realizados ainda na infância, além de evitar a violência doméstica, uma das principais causas de mortalidade feminina em todo o mundo. Enquanto muitas mulheres podem viver a vida que escolhem, outras são reféns da situação de pobreza, penalizadas com a dupla jornada de trabalho, pois acumulam os trabalhos domésticos e vivem na prática com poucos direitos. Outras ainda são cercadas de direitos de ir e vir, de dirigir automóveis e de tomar decisões sem o consentimento de pai, marido ou irmãos. É isso. Esse é o textinho. Ele faz aí então um breve histórico aí da luta, né, das mulheres por direitos, e fazendo uma leitura assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas dá a impressão de que a gente tá falando de algo da Idade Média, né? Dá a impressão de que tem umas partes aí do texto que parece que a gente está falando de conquistas da Idade Média,
né? Então, tem uma parte que tá falando luta por direito à propriedade, direito a escolher seu destino, poder ou não ter filhos, constituir ou não uma família, né? Pois é, Maicon, acho que o bem significativo desse texto é sobre isso mesmo, nessa questão do tempo geral histórico, né, do total da história da humanidade e quanto tempo que as mulheres passaram a ter alguma representatividade, né? Então, se a gente pensar no total do tempo histórico e o tempo que as mulheres participam, as mulheres começaram a participar ontem, né, da história de forma ativa, né? Muito recente, Lívia. Se a gente, né, for pensar aqui no Brasil, 1934, é isso? Isso, 1934. Então, gente, se a gente pensar por que, que a gente ainda está tão atrasado, né, nessa questão de direitos, é porque no tempo total da história foi ontem que essas lutas começaram, né? Então, se a gente pensa um pouco nisso, é como a questão racial, étnica, né, do questão do preconceito, por exemplo. Essas lutas começaram ontem. A gente tem muito mais tempo de escravidão do que de não escravidão. Então, quanto tempo, né, a gente vai precisar para chegar até essa luta aí? Eu foquei muito na parte que você leu que falava em 1932 para casadas com renda própria podia votar. É, é, gente, o que isso significava? Michael, é bom que você falou sobre isso, eu já vou perguntar para você então. O que isso significa, né? Mulheres casadas com renda própria. O que esse critério trazia para aquele momento? O que significava mulheres com renda própria, né? Casadas, aí era casadas, viúvas, né? Com renda própria. Por que se tinha esse critério para votar? O que vocês podem me falar aí? Se o Michael quiser falar, ou outra pessoa. Parece que é algo. É isso. Então, ó, primeiro, né, para a mulher poder participar da votação é como se ela precisasse do consentimento do marido. Então, isso é importante, né? Consentimento do marido. Mas, Maicon, presta atenção, quando eu falo mulheres de renda própria, eu estou selecionando uma parte da sociedade que vai votar, né? Então, eu já seleciono. A mulher tem que ser casada, né? Deixa eu ver onde que está aqui. Casada, viúvas e solteiras que tivessem renda própria. Quando eu coloco esse critério, eu estou selecionando também, Michael, por renda. Então eu estou tirando do direito de voto as mulheres pobres, né? Então eu estou colocando para o voto aquelas mulheres, porque se a gente pensar lá nos anos 30, quantas mulheres tinham renda própria, né? Pouquíssimas, né? Com certeza era muito, muito difícil ter emprego, né? Então, quando se considera renda, muitas vezes eram aquelas mulheres muito ricas, donas de fazendas, né? Ou proprietárias de indústrias, né? Então é um critério socioeconômico que se cria, né? Um critério de que só vai participar da democracia pessoas ricas, né? Então, em linhas gerais, era mais ou menos isso que eles queriam colocar, né? Se hoje a gente tem pouca participação da mulher no mercado de trabalho, né? Reduzida, e também na política, imagina naquele período, né? A gente vai ter uma participação efetiva das mulheres, como eu falei na outra aula, participando, se candidatando só a partir dos anos 80, né? E aí essas conquistas, elas são muito tímidas, né, ao longo do século aí, eu até assisti um vídeo, né, ontem que estava falando um pouquinho sobre a liberdade, né, da mulher, liberdade sexual, e que ela é muito mais um produto capitalista, né, um produto que é conveniente aos homens do que realmente uma liberação das mulheres. A gente falou um pouco disso também, né? A mulher, ela consegue ter a mesma liberdade que o homem, né? Em qualquer aspecto, né? No aspecto de
de se vestir, de se portar, né? Ou de conseguir conquistas. Então ainda essas lutas elas são muito embrionárias, né? São muito novas ainda, né? É, tem alguns aspectos aqui também que são interessantes, porque a gente vive no estado de São Paulo, numa cidade relativamente rica, nós somos pessoas que têm o mínimo de condições de acesso à informação, educação, então muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco equivocada de qual é o papel real da mulher na sociedade, né? Porque a gente ocupa um lugar tranquilo, né? A gente ocupa um. Claro que a gente sofre, né, com machismo, a gente precisa das nossas conquistas, mas a gente está num lugar tranquilo, né? Porque a gente está num lugar onde minimamente os direitos são respeitados das mulheres. Mas existem outros lugares no mundo, gente, que, como está falando aqui, ele fala de casamentos arranjados e circuncisão feminina. Alguém sabe, gente, falar o que é essa circuncisão feminina, onde ela ocorre, o que isso significa? Queria que alguém falasse um pouquinho sobre isso, tá? Eu tô anotando as participações aí de quem tá falando comigo, tá? Para valer como avaliação. Circuncisão feminina. Alguém sabe, já ouviu falar? Quer compartilhar um pouquinho sobre isso? Sua opinião? O Maicon falou que ia cortar o canal do tubo do útero. Não sei se está certo, para não engravidar, sei lá. Mais alguém quer falar sobre isso? A Mari. Envolve a remoção ou corte dos lábios e do clitóris. A Organização Mundial da Saúde descreve como um procedimento que fere os órgãos genitais femininos sem justificativa médica. É isso, Mari. É isso. Alguém sabe falar onde que ocorre esse tipo de prática? Eu falo um pouquinho mais. Então é cortar o prazer da mulher. É isso, Maicon. Juntando então o que a Mari e o Maicon falaram, é isso. Essa circuncisão feminina, ela é uma prática que é bastante comum em países africanos, tá? Ela é mais comum em países africanos. E que consiste nessa cirurgia, vocês imaginam as condições dessa cirurgia. Geralmente ela é feita quando a menina começa a se desenvolver. América Latina também? Eu não sabia, não. Credo, né? A gente pensa lá na África que fica mais confortável, né? Do que pensar que tem aqui perto. Quando a menina começa a crescer, né? Ficar adolescente, se desenvolver, para evitar, digamos assim, que a menina queira, tenha vontade de fazer sexo, sinta prazer em fazer sexo, eles fazem essa cirurgia, entre aspas, né? Onde eles fazem de uma forma bem rústica, né? Bem cruel, eles fazem essa cirurgia que é simplesmente para a mulher não ter prazer. Simples assim, né? Então, no local dos órgãos femininos acabam ficando cicatrizes e queloides muito horríveis. O que vai acontecer então? A mulher, a menina, né? Ela vai, toda vez que ela tiver o ato sexual, ela vai sentir dor, né? E isso é uma mutilação, né? Então se considera como uma mutilação mesmo. É um aspecto cultural que tem que ser respeitado? Vocês acham que todo aspecto cultural tem que ser respeitado? Nesse sentido, faz parte da cultura, digamos assim, né? Precisa respeitar? Porque é uma questão religiosa, por exemplo. Pô, vamos lá, como que se cria isso, né? Se cria esse tipo de postura, gente, pela própria significância da mulher na sociedade. Porque você imagina que fariam isso com o homem? Vocês acham que existiria ou existe em algum lugar, em alguma cultura, onde se faz isso com o pênis? Pois é, Michael, não é escolha da menina, porque ninguém nunca vai escolher fazer isso consigo mesma. Por mais fanático que você possa ser, ou por mais crença que você possa ter, né? Ninguém vai escolher para si mesmo isso, né? Então, é difícil a gente pensar que isso é cultural ou que isso é religioso. É muito triste, né? Nesse mesmo aspecto, gente,
pensar sobre casamento arranjado, né? Que era uma prática que ocorria inclusive aqui no Brasil. Imagina vocês, eu vou botar uma situação para você se colocar no lugar, tá? É, imagina vocês têm uns 17 anos, né? Por aí, 16, 17, 18. Pensa, você, menina, ou até mesmo você, menino, dá no mesmo. Porque vocês são crianças do mesmo jeito, com 12, 13 anos, tá? E aí com 12, 13 anos, quando você começa a entender o mundo, né? Perceber o seu corpo, quem você é, se definir, enfim. Com 12, 13 anos, você é obrigado a casar, né? E aí você vai ser obrigado a casar com um homem de 40, 50 anos, né? Meu, pensem nisso. Pensem nisso em vocês hoje, vai com 16, 17 anos, sendo obrigadas a casar com um homem que vocês não conhecem, né? Um homem mais velho, porque geralmente era assim, né? Os homens se casavam bem mais velhos. E do dia para a noite a sua vida era isso, né? Isso existe ainda em muitas sociedades. As sociedades islâmicas têm bastante isso, né? Pedofilia mandou um abraço, pois é. Em alguns lugares não existe essa separação que aqui no Ocidente a gente tem muito, que é conseguir separar o criança e adolescente de adulto, tá? Isso também, Michael, Mari, Lívia, Ana, todo mundo que tá aí, é uma coisa muito recente essa separação entre adulto e criança, tá? Isso só vai aparecer para a nossa sociedade agora a partir dos anos de 1990, quando é feito o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então isso ainda acontece, sim, Lívia, em alguns locais onde não existe, como eu falei para vocês, essa separação do que é adulto e do que é criança. Pensa, a gente aqui no Ocidente, aqui no Brasil, estado de São Paulo, né, um lugar rico, um lugar desenvolvido, a gente tem, claro que tem trabalho infantil, né, e tudo mais, mas a gente está cercado de leis, cercado de observações sobre esses aspectos, mas em alguns lugares não tem essa separação, não tem o direito da criança garantido. O que é criança, o que é adolescente? Como que eu vou fazer a separação entre criança e adulto num lugar onde a criança começa a trabalhar com 8 anos, onde ela se casa com 13 anos, né? Então eles nem têm essa visão de pedofilia, porque para eles aquela criança, aquela menina, ela não é criança, porque ela já menstruou, por exemplo, então ela já é mulher, né? Olha que coisa, né? Aqui no Brasil, a gente fala é mocinha, né? Ficou menstruada, é mocinha, mas ela não é obrigada a casar depois que ela fica menstruada, né? Muito pelo contrário. Ela vai, depois disso, ela vai terminar o ensino médio, ela vai fazer faculdade, vai resolver a vida dela e depois pensar em casar, né? Vamos ver o que a Lívia falou aqui. Tem uma série, uma parte que mostra o passado de uma das mulheres e ela fugiu da própria casa porque a mãe dela queria que ela casasse com um cara que ela nem conhecia, um cara bem mais velho. E a mãe dela queria simplesmente... Isso, é isso, Lívia. Os casamentos arranjados, eles tinham também essa conotação de melhoria de vida. Então, de repente, tinha uma moça, né, uma família que era mais pobre, e aí ela via no dote, né, que é o dinheiro, né, que a família do marido dava em troca da mão dessa menina, muitas vezes o dote era a ascensão social de uma família pobre. Então tinha filha, né? E a filha era muito bonita, ou não também, né? Até porque beleza é muito relativa. E arrumava um casamento com 13, 12 anos, e aí se pagava mesmo, né, gente? Vocês sabem disso, se pagava. A família, eu não vou falar vendia, tá? Vou falar um vendia entre aspas, vendia tua filha em troca de um valor, que era chamado dote, né? Então se pagava o dote para poder casar, né? Para eu poder dar a minha filha, como a Lívia falou aí, para eu dar a minha filha em casamento, a mão da minha filha em casamento, você precisa me dar uma contrapartida, né? E esse era o dote, né? O chamado dote, que é um valor que era pago para a moça se casar com o moço, com o homem, enfim, geralmente, como a gente falou, homens mais velhos. E isso ainda é uma prática muito comum em países islâmicos, né? Países árabes, que o homem pode casar mais de uma vez, né? Existe essa questão da contrapartida, do dinheiro, do dote, né?
Então, ainda isso existe bastante. Se coloque nesse lugar, imagina, né? Você hoje, sua mãe entra aí na hora que termina a tua aula e fala, ó, arrumei um marido pra você. É no mínimo engraçado pensar nisso hoje, né? Mas essas mulheres, tem mulheres em vários lugares ainda que passam por isso, né? E a pobreza, gente, ela tá muito presente também nesse aspecto, né? Muitas pessoas pobres acabam se submetendo a esse tipo de coisa para ter uma certa ascensão social, né? Mas era basicamente uma venda, porque a mulher era obrigada a obedecer o homem, era meio que uma escravidão aceita pela família. Vamos pensar em servidão, eu acho que de uma certa forma passa a ser quase que uma servidão. Eu não sei se escravidão seria o melhor termo, mas é isso. É uma falta total de autonomia, a mulher era obrigada sim, Michael, a servir o homem, obedecer, fazer o melhor para ele. Aliás, nos países islâmicos, minha gente, o homem, ele pode devolver a mulher, tá? Ele pode devolver a mulher. Ele pode não achar, ele casa lá com a mulher, tem várias mulheres lá, casa com uma das mulheres e a mulher, por exemplo, não cozinha bem, ou ele desconfia que ela não é virgem quando vai ter a primeira relação e ela pode ser devolvida. E se devolvida, ela pode ser inclusive apedrejada em praça pública, tá? Então, a diferença em escravidão e servidão é que a servidão ela não necessariamente está relacionada a castigos físicos, tá? Ela está mais relacionada a uma obediência do que ao castigo físico em si, tá? Não quer dizer que as mulheres também não sofram castigos físicos, mas é muito mais uma obediência, digamos assim, né? A servidão, como era no período feudal, os servos que trabalhavam para os senhores feudais, né? Eles estavam lá na fazenda meio que obrigados, porque eles não tinham muita alternativa, mas eles não apanhavam como escravos, né? Eles recebiam uma contrapartida, digamos assim, tá bom? Vamos lá. Outras coisas aqui que eu anotei para perguntar para vocês, para falar com vocês, né? Sobre a participação das mulheres também na política. Eu tinha falado um pouquinho da questão da Dilma, né, na semana passada. Essa pouca participação da mulher na política, ela tem também um aspecto muito macabro, né? Porque quando a gente tem uma pouca participação das mulheres, significa que as pautas masculinas elas vão ser muito mais importantes do que as pautas femininas. Eu até estava assistindo um vídeo sobre isso que eu falei para vocês agora, e ela falava sobre a questão do anticoncepcional. É muito doido isso, né? Porque nós mulheres, quando a gente entra em idade reprodutiva, né? Ou começa já tá um pouquinho mais velha, ter a vida sexual ativa, a gente vai lá e toma um anticoncepcional, né? Por que a mulher toma um anticoncepcional? Alguém sabe me falar, gente? Porque a mulher toma anticoncepcional e não o homem? Já pensaram sobre isso? Fala, Lívia, fala um pouquinho aí. Por que a mulher toma um anticoncepcional e o homem não? Tem a ver com a cólica? Vamos desenvolver mais, Gabriel. Meninas, meninos, vem aí, vamos falar sobre isso. Por que a mulher que toma um anticoncepcional? E ó, gente, tomar anticoncepcional para mulher não é nada bom, tá? Porque a longo prazo, isso é foda, né, Michael? A longo prazo, as consequências de tomar, não é bom, Mari, de tomar um anticoncepcional por muito tempo, pode ter uma série de implicações, porque aí eu vou estar tomando hormônio durante praticamente toda a minha vida. Então, se a menina começa a tomar com uns 17, 18, às vezes até antes, vai parar de tomar quando entra na menopausa, perto dos 50, é a vida inteira tomando esse hormônio. Vamos lá, então. Tem a ver com a cólica, com o fluxo. Essa eu não sei. Real não é bom, mas às vezes é necessário por conta de muitas doenças com anemia. Boa. É um método de prevenção para não engravidar também. Sim, mas gente, vamos lá. Por que é a mulher que toma o anticoncepcional e não o homem? Será que não seria possível ter um anticoncepcional masculino? Não existe? Nunca foi pensado nisso?
no anticoncepcional masculino? Fala, Lívia, Amanda. Ai, Maicon, gosto de você, cara. É isso, é isso. Ahn, Vamos lá, vou tentar falar da melhor forma possível isso. Dentro dessa revolução sexual feminina, da liberdade feminina, isso transita também de uma forma perigosa, como eu tinha falado bem lá no começo, porque quem faz a ciência, por exemplo, a maior parte dos cientistas, são homens. Quem pensa nas leis, como eu falei na participação política, são os homens, né? É, Quando eles começaram a pensar em métodos contraceptivos, se pensou em métodos contraceptivos para homens e para mulheres, tá? Pensa, a mulher ela vai estar em período fértil, digamos assim, por uma semana, né? O homem ele está sempre em período fértil, né? Então a gente toma o hormônio o mês todo para evitar que naquela semana específica a gente engravide. O homem ele está sempre fértil, né? Ou quase todos os homens estão sempre férteis. Por que então eles não tomam um anticoncepcional? Por que eles não tomam alguma coisa que simplesmente mate isso, né? Na teoria era melhor o homem tomar. Perfeito. E por que foi a mulher? Porque quando eles começam a criar anticoncepcionais masculinos e femininos, os efeitos de tomar esses anticoncepcionais para o homem eram horríveis. E para a mulher? Tem muitas mulheres, como eu falei, que vão ter câncer, problemas estomacais, engorda, vão, enfim, ter vários problemas, né? O 3G de quem que é que saiu? A Ana, né, eu acho. Putz, tá complicado para ela. Os efeitos colaterais do homem, né? É isso, Lívia. Que coisa doida, né? Se os efeitos colaterais são ruins nas mulheres, é óbvio que eles eram ruins nos homens também. Tomar hormônio não é legal, né? Tomar hormônio é complicado. Beleza. Mas se fez mal pro homem, por que ele não teve que encarar? Por que a mulher tem que encarar isso? É muito ruim, tá? Não sei se vocês meninas tomam. Hoje eu não tomo, tomei já por bastante tempo, mas eu tinha muita dor de estômago, por exemplo. Né? Eu engordei na época que eu comecei a tomar. Por que os homens não puderam encarar, né? Para eles era inaceitável encarar esses efeitos colaterais. E a gente é obrigado a passar por esses efeitos, tá? Às vezes quando a gente é mais novinha a gente nem sente tanto, mas ao longo do tempo, tanto é que muitas mulheres hoje não querem mais tomar um anticoncepcional, vão buscar outras formas de contracepção, né? Que não seja o uso do hormônio durante um longo tempo, né? Porque aí a gente vai ter muitos e muitos anos a utilização desse hormônio. E aí pode dar problema, né, gente? Você vai pegar um negócio que não é natural. Eu não estou fazendo um processo natural, né? Estou fazendo um processo artificial. E isso pode ter consequências, né? Tem várias formas, né? E aqui no Brasil eles inclusive fazem, que é muito mais comum, ligar as trompas das mulheres do que fazer a vasectomia nos homens. Né? Bem doido isso também, né? Tipo, a mulher tem 3 filhos, eles não vão lá e fazem a vasectomia no cara, eles vão lá e fazem a ligação de trompas da mulher, né? É muito doido isso. Isso me lembrou uma brincadeira que a galera sempre faz, tipo, de falar que o homem pega gripe e fica morrendo na cama, mas a mulher com a gripe ainda faz um monte de coisas, tipo, o Mega se encaixa nisso. Como se a mulher fosse obrigada a estar bem, na mesma situação que o homem não pode estar. Verdade. Tipo, isso veio com forma de brincadeira, mas é aquela brincadeira com uma puta visão machista. É isso, é isso. A gente, muitas vezes, tá com cólica e tá firme e forte, tá ligado?
A gente às vezes tá com uma puta de uma hemorragia lá de menstruação e tá ali, tá na pegada. O cara vai fazer um cortezinho no dedo ali, desmaia, né? É bem isso mesmo. Então a gente, Maicon, dentro dessa visão de fragilidade da mulher, a gente acabou tendo que se mostrar mais forte, né? A gente acabou tendo que se desdobrar para estar sempre à disposição, para estar sempre parecendo forte, né? Então a gente meio que joga uma contrapartida, né? Ah, eu não sou fraca, então eu vou fazer isso de qualquer jeito, mesmo não estando bem, né? Como é ter cólica. Meu, cólica é um negócio terrível. Sim, inclusive na adolescência eu acredito que é pior, né? Depois vai melhorando a cólica com o passar do tempo, inclusive tomando o anticoncepcional também melhora, mas para mim é tipo como se estivesse rasgando dentro da minha barriga, assim, sabe? É uma dor que é única. Inclusive você sabe, né? Mas se fosse só a cólica, ainda vai fora TPM que a gente fica antes, né? Dores no corpo, tem bastante dor nas costas também. Então a gente já tem que passar por isso, né? E tem outros tantos desafios, né, relacionados a ser mulher, né? Não é nem um pouco fácil. Pois é. Morram de inveja da gente sobreviver, porque olha, não é fácil não. Ai, ai, muito bom, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui para falar com vocês. Para finalizar, gente, só para depois eu falar rapidamente sobre os seminários, agora no final, vocês, dentro do contexto que vocês vivem, que a gente vive, né? Vocês acreditam que a gente já tem uma certa igualdade de gênero, né? Dentro, eu vou falar do nosso contexto, né? A gente está pensando no contexto lá da África, alguns países da Ásia, até da América Latina mesmo, que estão nessa busca. A igualdade de gênero, ela já existe pra gente aqui em São Paulo, aqui no Brasil, aqui em São Carlos. Mike falou que não. Vamos ver. Em filmes da Marvel que eu não me lembro o nome, o protagonista, que é uma mulher, ela só prova que é forte simplesmente para ser foda, mas não por ser mulher. Exatamente. É isso. É isso. Também se cria, né, dentro da libertação feminina, da liberação sexual, tem essa imagem, né, de que a mulher ela quer provar que ela é forte, né? Ela tem que provar. Olha que coisa, né? A gente tem que provar que a gente é forte. Por quê, né? Por que eu tenho que provar que eu sou forte, né? Já que eu já sou fraca, né? Porque aí quando interessa o universo masculino, a gente tem que ser forte. E quando interessa, a gente é fraca, né? Então a gente também está muito nas mãos, né, dessas imagens e que a gente mesmo se coloca, né? Que a gente mesmo acaba colocando, né, as mulheres essa máscara para conseguir enfrentar esse mundo que não é nosso, né? Esse mundo que não nos representa. Isso, também, Mike. Isso falava um pouco também no vídeo que eu assisti ontem, depois eu vou colocar de indicação para vocês, tá? Para assistir. Uma drag, né? Chama Tempero Drag. Ela fala bastante de algumas questões políticas, assim, de uma forma bem legal. E ela fala justamente sobre isso também, sobre a questão da sensualidade, da sexualidade da mulher, né? Da exploração da sexualidade. Ah, vocês já assistiram? É ótima, né? A Ritinha lá do Tempero Drag. E a questão do corpo feminino, né? Então, eu gosto muito do funk, adoro funk, né? Mas se faz uma exploração do corpo feminino, né? Quando isso é vantajoso para a mulher, tudo bem. Mas quando ela é utilizada de forma pejorativa do homem em relação ao corpo da mulher, enfim, né? O corpo todo mesmo, se explora muito, se explora nos filmes, se explora nas propagandas, se explora nas músicas, né? Se vende, né? A bunda vende, né? O peito vende. Perfeito. E aí a gente está submetido a isso. A gente está submetido a um universo que é masculino. E o que os homens querem ver? Né? Eles querem ver inteligência feminina? Pensa nos programas de futebol, né? Eu curto pra caramba futebol. Os programas
de futebol, para a mulher poder estar no programa de futebol, ela tem que ser bonita. Ela não precisa entender de futebol. As que são bonitas e entendem são uma minoria, né? Ela precisa ser bonita, né? Tem vários programas aí que as mulheres estão lá, mas que não sabem o que estão fazendo. É só para ter uma figura feminina, né? Isso é bem interessante. O universo, né, do futebol é um universo muito masculino, né? O funk é super machista. Isso que ele falou a verdade. Nunca fazem ela ser foda por ela ser mulher. Perfeito. Propaganda de cerveja. Propaganda de cerveja. A Verão lá, né? Bonitona, gostosona. Pra que tem a Verão lá, né? Propaganda da Itaipava. A cerveja nem é boa. Pelo menos eu não gosto. Mas deve vender muito mais porque tem a Verão lá, né? A moça lá que é bonitona, bunduda, peituda, morena, de biquíni, né? Imagina, tá no inverno agora, aparece a Verão de biquíni, né? Isso. É isso, Michael. Velho, tá no inverno e aparece a Verão de biquíni, né? A gente nem consegue nem botar uma bermuda e tá a Verão de biquíni. Perfeito. É isso. Ai, gostei muito, viu? Gostei muito de trocar ideia com vocês aqui. Foi ótimo. Depois assiste uma série que chama Coisa Mais Linda. Eu falei dela, viu, Lívia? Nossa, é muito bom, cara. Coisa Mais Linda. Eu falei umas 2 aulas atrás, quando a gente falou da questão étnica. Assisti, é perfeita. Perfeita. Quem tiver oportunidade, meninos e meninas, a Coisa Mais Linda é do Netflix. Aí mostra um pouquinho da vida das mulheres no final dos anos 50, começo dos 60. Tanto a participação da mulher na sociedade, como da mulher, né, pobre, preta, favelada, dentro desse contexto, que é ainda pior. Se vocês tiverem a oportunidade, putz, é foda, cara. É muito foda, de verdade. É muito bom, perfeita. Tô até falando pra todo mundo, assim, porque é uma produção maravilhosa. Claro que é uma história, digamos assim, utópica, né? Uma história idealizada, mas ela é muito legal. Vale muito a pena pra ver qual era o papel da mulher, né? Qual era o papel da mulher ali naquela sociedade. Ela não era nada, não tinha direitos nenhum, né? Então é maravilhoso. Muito bom, Lívia. Curti muito também. Gente, como vai ficar gravado, eu não sei se tem alguém aqui que vai participar dos primeiros seminários. É, eu vou só parar essa apresentação. Eu até ia dar uma outra aula hoje, mas eu vou deixar ela mais pra frente. Deixa eu só compartilhar com vocês essa tela aqui. Vocês já perceberam que quando tem alguns assuntos aí eu não consigo parar de falar, né? Me empolgo um pouco. Deixa eu só colocar aqui, gente. Eu vou passar essa parte aqui porque vai ficar gravado, tá bom? Para as pessoinhas, seres humaninhos que não estão aqui hoje, tá? Então, gente, a partir da semana que vem a gente vai iniciar os seminários, tá bom? Eu não sei se tem alguém aqui que é já da próxima semana. Então, os seminários eles vão ser os capítulos do livro, tá? O primeiro capítulo já está disponível, que é o da próxima semana, tá? Esses seminários eu não tô vendo o chat, tá? Se alguém estiver falando comigo, já eu volto lá. Esses seminários eles vão ter uma participação muito importante na nota de vocês. Eu tô colocando também bastante expectativa nesses seminários, tá? Eu vou só aqui para ver quem que é o grupo. Caio, Pedro Rezende e Vitor. Acho que não estão nenhum dos três aí hoje, né? Eu vou depois mandar uma mensagem lá no grupo. Esses seminários, então, eu disponibilizei o capítulo do livro, tá? Que é América Latina, e mais algum outro anexo que eu coloquei sobre blocos econômicos, Alca e Alba, tá? Aí a gente, então, a partir da próxima semana, a gente vai ter esses seminários, tá? Esses seminários eles vão ser pedaços de capítulos ou capítulos completos do livro. Então, o grupo vai falar um pouquinho durante alguns minutos, né? Eu coloquei de 25 a 35 minutos e depois eu faço uma complementação, vou colocar alguns assuntos para a gente debater, tá bom? Às vezes o grupo vai por um lado e eu quero também focar em outros aspectos, então eu vou sempre fazer uma complementação, a gente sempre vai finalizar os seminários debatendo algum determinado assunto, tá? Então, na próxima semana, o grupo do Caio, do Pedro e do Vitor, e depois na outra semana, na semana seguinte, Michael, Lívia e o Gabriel Natan, tá? Esta semana,
Hoje eu coloco as aulas no ar e amanhã eu já coloco o capítulo do livro para outra semana, para o grupo do Maicon, da Lívia e do Natan, tá? Então, durante essa semana, lá na terça-feira, eu coloco já tá lá disponível também, da África Subsaariana. Eu já coloquei o capítulo 8 todo lá, tá? Então, o grupo 1 e grupo 2 já começar a se organizar e pensando um pouquinho como que vai ser a execução desse seminário, tá? Pode ser assim como eu tô fazendo, né? Preparar uns slides, falar um pouquinho. É importante que todo mundo participe, que todo mundo fale durante o seminário. Então, participar da elaboração, mas também da apresentação, tá? E aí, durante o próprio seminário, eu já vou fazendo a avaliação de como foi essa apresentação, tá bom? E aí, gente, se vocês tiverem dúvidas, enquanto estiver elaborando, não sabe muito bem qual caminho ir, se está equivocado, se não está, se está muito puxado, simplesmente fala comigo, tá? Tenho conversado bastante com alunos, fora do horário de aula, muitas pessoas têm me procurado fora do horário de aula ou para falar dos assuntos tratados em aula, então façam sempre isso, tá? Fale comigo. Vamos ver. O nosso dia 10 de folga, putz, eu não tô sabendo, cara. Viu, Mike? Eu não tô sabendo, de verdade. Se tiver, a gente joga pra frente, a gente cancela, junta 2 seminários num dia, tá? Quando, Mari? Me fala. Que eu saiba, isso é só em novembro que eles tinham me falado, tá? 10 a 14 de agosto? Eu não sabia. Foi falado na reunião de pais, Mari? Putz, cara. Deixa eu olhar aqui então o calendário. 10, não tem problema. A gente joga pra frente, tá? Ó, a gente faz então um seminário dia 3, semana que vem, e aí depois a gente pega no dia 17 e faz os dois, 10 e 17. O que vocês acham? A gente faz os dois no mesmo dia, porque aí depois eu acho que mais pra frente nós não temos mais data, tá? Então aí a gente bota 10 no dia 17, os 2 seminários. Eu acho que vai ser o único jeito. Tudo bem? Vai fazer aniversário? Não sei, Maicon, eu vou pensar, tá? E aí semana que vem eu falo com vocês o que a gente faz. Qualquer coisa a gente reduz um pouquinho o tempo dos seminários, tá bom? Eu também vou falar pra você que eu nem tava sabendo. Pra mim ia ser só em novembro essa parada, tá? Eu não me lembro do Júlio ter falado. Qualquer coisa a gente diminui um pouquinho os tempos dos seminários, tá? Ou vocês trazem também sugestões do que a gente pode fazer. Tudo bem? Se vocês forem tendo ideias, vocês vão me falando. Você tem aula depois da nossa? Tenho, cara. Tenho aula do primeirinho e eles vão apresentar seminários também. O que a gente pode fazer é, de repente, marcar um dia à tarde, né? Se vocês tiverem disponibilidade, para mim é até melhor, assim. A gente pode tentar fazer numa semana uma aula de manhã e uma tarde, né? Vamos tentar se organizar nesse sentido. Eu vou pedir para, então, semana que vem vocês trazerem algumas sugestões. Pode ser? Vocês topam? E aí a gente tenta fechar uma melhor forma de fazer isso. Tá, eu vou fazer isso, Lívia. Deixa eu anotar aqui. Então, eu vou mandar algumas sugestões de como que a gente pode organizar esses seminários, tá? Deixa eu marcar aqui. Perfeito. Aí eu falo com o Júlio também e a gente tenta pensar, porque de repente se vai botar as férias agora, gente, de repente o fim do bimestre fica mais pra frente e aí abre uma outra semana também, eu não tinha pensado nisso. Enfim, eu vou ver certinho, fiquem tranquilos, para a próxima semana fica tudo certo como tava. Aí se for ter mesmo essa ferinhas aí sossegada, a gente joga pra frente, beleza? Não esquentem a cabeça não, beleza? Semana que vem então eu trago todas as respostas para vocês. Obrigada, viu, gente? Obrigada para vocês que estão aqui até agora. Adorei mesmo estar com vocês agora de manhã. Vocês salvaram minha manhã aí, foi muito gostoso, viu? Um beijão, se cuidem. E aí semana que vem a gente tá junto de novo. E qualquer coisa mesmo, de verdade, a Lívia tá ligado, todo mundo, é só falar comigo, eu tô sempre disponível, tá? Tudo de bom também. Se cuidem, gente. Um beijo, boa semana. Valeu, Mari.
Valeu, Mike, Lívia, um beijo no coração aí de vocês. Até mais. Beijão.